Quem é pessoa com deficiência visual para fins de concursos públicos e processos seletivos? Essa é uma dúvida de muita gente. Tiago, eu tenho miopia, eu tenho ambliopia, eu tenho ceratocone, eu tenho uma série de complicações na minha visão, eu não sou cego, eu enxergo pouco, mas eu sou considerado pessoa com deficiência visual para concursos públicos e processos seletivos? Essa é uma dúvida de muita gente. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar para vocês, de acordo com a legislação mais atual de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, como é que isso funciona. Veja bem, pessoal, inicialmente é necessário esclarecer que não é apenas um critério médico que vai definir hoje quem é ou não pessoa com deficiência, tá? Mas é uma análise biopsicossocial. Entretanto, a lei brasileira ela nos traz alguns parâmetros médicos que também serão levados em consideração para fim de filtrar ali aquilo que de fato gera um impedimento sensorial de ordem visual, né, que justifique ali um tratamento isonômico para fins de garantias e afirmação de direitos. Então veja bem, nós temos o decreto 3298 de 99. E lá no artigo 4º dele, no inciso 3º, ele traz o conceito de deficiência visual e as espécies, né, desse gênero deficiência visual. Então lá nós temos a cegueira e a baixa visão. A cegueira, né, na forma da lei, seria aquela pessoa com acuidade visual igual ou menor que 0,05 no seu melhor olho, com correção. Certo? Esse é o conceito legal de cegueira, tá? O parâmetro, né, médico de cegueira. Em relação à baixa visão, tá? É onde gera muita dúvida de muita gente, principalmente a galera que tem algum diagnóstico de alguma patologia específica, né, oftalmológica, e que tem esse questionamento: sou ou não sou pessoa com deficiência? Tenho ou não tenho direito? Muita gente vai acabar se encaixando na baixa visão, outras não. Dependendo com a mera correção, ela tá livre aí dessa condição de ter a necessidade, né, de afirmar o seu direito como pessoa com deficiência, tá? Mas mesmo com correção, se continua havendo comprometimento, aí nós vamos analisar para ver se encaixa aqui dentro da baixa visão. E na forma do decreto 3298 são dois os parâmetros para baixa visão. Nós temos a acuidade visual entre 0,03 e 0,05 no melhor olho com correção, ou quando a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus. Tá? Então esses são os parâmetros de acuidade visual e também aí de campo visual para aferir quem é pessoa com baixa visão. E aonde que vai ter essa informação? Claro, ela vai estar no relatório médico produzido por um oftalmologista. Então, o que é importante você fazer? Você que tem alguma patologia, alguma situação que pode provocar uma deficiência visual. Em relação à pessoa que é cega, é mais tranquilo, você não vai ter tanto problema para poder provar sua deficiência, né? Mas é sempre importante que você mantenha seus laudos atualizados direitinho, tá? Mas em relação à pessoa com baixa visão, mais importante ainda é que ela esteja com a documentação médica atualizada, de preferência que seja do SUS, se possível, tá? E é importante conversar com o oftalmologista para que coloque no seu laudo os parâmetros de acuidade visual em decimais e não na tabela de Snellen, né, que é aquela 20/20, 20/40, 20/60, 20/200. Coloque em decimais, porque a lei traz o critério em decimais. Se o seu direito for negado, se falar que você não é pessoa com deficiência visual, pelo menos para fins do critério médico, você já consegue sinalizar o seu direito. Tá? Você facilita, inclusive, o trabalho do advogado que vai te defender, tá? Se precisar chegar nesse ponto. Tá joia? Então peça para que a sua acuidade visual seja registrada em decimais no seu relatório médico. Tá? Isso facilita a discussão. Tá joia? Mas não quer dizer também que se tiver em outra unidade medida ali, isso vai ter diferença, tá? Não. Mas é importante que esteja em decimais. Tá joia? Por quê? Provado esse critério médico mínimo e esse parâmetro médico mínimo,
né? No máximo aí se discute os outros aspectos da deficiência, porque a deficiência hoje, como eu disse, ela é biopsicossocial. Então nós temos que analisar o tipo de restrição, como que aquele impedimento visual ele coloca essa pessoa em desigualdade de condições, se ela vai precisar de algum tipo de adaptação para realizar a prova, ou até mesmo para trabalhar, se for o caso de um curso que ela passar, por exemplo. Tá? A gente tem que analisar todo esse contexto. E esse parâmetro legal de deficiência visual, ele serve não apenas para concursos públicos e processos seletivos, mas para o mercado de trabalho em si, né? Para que a pessoa, por exemplo, possa figurar no quadro da lei de cotas dentro de uma empresa, como se não mais funcionários, tá bom? Tem uma outra espécie também de deficiência visual que a gente discute, eu falo muito dela nos meus vídeos, tem vários artigos publicados, que é a visão monocular. A visão monocular para fim de concurso público, tá? Ela tem uma garantia pela súmula 377 do STJ, que permite que a pessoa com visão monocular participe nos concursos públicos em igualdade de condições com as pessoas com deficiência, tá joia? Então ele está equiparado. Quem é a pessoa com visão monocular? Tiago, é o que enxerga com um olho só, né? Segundo o parâmetro da OMS, né, essa perda de visão ela tem que ser igual ou inferior a 20/200, tá? De acordo com a OMS. Mas, como eu disse, é importante que o relatório médico ele traga esse parâmetro, mas que ele também defina ali quais são as restrições. É importante que isso facilita a discussão e aproxima a afirmação do teu direito, tá? Agora, Tiago, mas a análise não é biopsicossocial? E se o critério médico ficar em cima do muro, se não der para provar minha deficiência? O caso concreto é que vai dizer o parâmetro legal ele é um ponto de partida para provar a condição de pessoa com deficiência visual, o parâmetro médico, né? É um ponto de partida, ele não é decisivo, ele não pode restringir direitos. Às vezes a pessoa, o relatório médico está ali em cima do muro, ali na baixa visão, por exemplo, mas quando analisados os critérios, os aspectos psicológicos, aspectos sociais, as barreiras que são enfrentadas por essa pessoa, por exemplo, na colocação no mercado de trabalho, no acesso aí às oportunidades de forma igualitária, se identificado que existe sim barreira de restrição, que existe aí um entrave, né, para a participação social dessa pessoa, a gente vai conseguir enquadrá-la sim no conceito de pessoa com deficiência, tá? Que não é um parâmetro estritamente médico, tá? Mas é um parâmetro biopsicossocial, ele é amplo, tá joia? E aí vale lembrar que existem diversas decisões judiciais, né, reconhecendo a deficiência visual. Não é a sua patologia, não é você ter um ceratocone, você ter uma miopia grave, que vai falar que você é pessoa com deficiência visual ou não, tá? Mas é um conjunto, um parâmetro médico que a gente tem pela lei, a lei traz qual é o critério médico de acuidade visual, né? E também as outras nuances aí que envolvem a vida dessa pessoa, tá bom? Aspectos psicológicos, sociais, sobretudo, tá joia? Então o Poder Judiciário ele já vem decidindo aí favoravelmente em relação ao reconhecimento da deficiência em vários casos que muitas vezes, principalmente na baixa visão, onde é mais comum, não se reconhece, né, a deficiência, mas a lei ela estabelece esse parâmetro. Então vale a pena sim procurar os seus direitos em caso de suspeita ou até mesmo de violação clara e evidente, lógico, tá bom? Lembrando ainda, pessoal, tem que ser garantidos os recursos de acessibilidade tanto na realização das provas quanto no exercício do cargo, se a pessoa, por exemplo, venha a ser aprovada e venha aí, né, até a investidura do cargo, tá joia? Então temos que lembrar que se essa pessoa precisa de uma prova em braille, tem que ser concedido, não interessa. Se é exame da OAB, se é prova de vestibular, se é Enem, escambau, tem que ser garantido, tá? Se precisa de uma prova com fonte ampliada, tem que ser garantido para ela. Se esse servidor ele passou no concurso, ele vai precisar de trabalhar com um computador com uma adaptação específica, se ele vai precisar de uma lupa eletrônica, isso é direito, isso tem que ser garantido, tá bom? Isso é um conjunto aí de recursos de acessibilidade que são garantidos por lei, pela nossa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e todo o arcabouço normativos que nós temos, tá bom? Então fica a dica aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, né? Você que está pelo YouTube, inscreva-se no canal, ativa o sininho,
tá bom? E compartilha aí pelas redes sociais. Vamos juntos, sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.